Todo o livro do Apocalipse ele está sendo coordenado aqui pelos 7 selos. Então você olha para as profecias do livro do Apocalipse e olha para os selos, porque os selos é quem mandam na organização do livro do Apocalipse. Aqui no primeiro selo você vai ter o primeiro ano, no segundo selo o segundo ano, no terceiro até o quarto ano. Só que no quarto ano você vai ter um período de 6 meses aqui e 6 meses para cá. Então aqui é justamente a metade da semana. Então a gente vai até o 7º selo, as informações onde é dado as 7 trombetas. Então a gente pega aqui, ó, as 7 trombetas que estão dentro desses selos, e você vai ver que aqui dentro das 7 trombetas já vai ter uma outra divisão que é o ministério das 2 testemunhas. Então a gente tem aqui também as 7 taças, que é a ira de Deus. Então aqui a gente tem essa divisão de 7 anjos, Cristo e a igreja. E aqui a gente tem a mensagem às 7 igrejas. Essa mensagem às 7 igrejas, você vai ver que elas estão alinhadas com a mensagem que ele abre lá no primeiro selo, porque no primeiro selo você vai ver que ele vai falar de um cavalo branco. Aqui, esse cavalo branco vem com um cavaleiro que recebe um arco e uma coroa. A profecia de Daniel diz que aquele a qual não tinham dado dignidade será dada dignidade, realeza, coroa. Olha aqui, ó. Um arco que ele recebe, aqui é a palavra toxon, arco de guerra. Então você vê que aqui é o período de reconhecimento do anticristo, é um período de paz, onde há paz. Aí você pergunta, tem alguma trombeta tocando? Não tem, mas aqui dentro vai ter o ministério das 2 testemunhas. E tem alguma taça aqui sendo derramada? Nenhuma taça ainda. É a ira de Deus que vai ser lá para o final. E aqui tem uma mensagem para a igreja de Éfeso, onde ele diz que ela abandonou o primeiro amor, a apostasia. Aí ele vai falar de homens mentirosos, diz para ela se arrepender e fala daqueles que se dizem judeus, mas não são. Essa resposta para isso aqui você vai ver lá no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala daqueles que se dizem ser judeus, mas não são, israelitas, mas não são, circuncidados, mas não são, e ele fala do que é ser um verdadeiro cristão. Então essa mensagem aqui de homens mentirosos vai alinhar justamente aqui com o cavalo branco, ó, período de paz, período de reconhecimento do anticristo, onde vem falsos profetas, falsos cristos aqui, ó. Então não tem trombetas e não tem nenhuma taça sendo derramada. Então a gente vem para o segundo cavaleiro, ele fala de um cavalo vermelho, ele diz que aqui, ó, ele foi lhe dado uma grande espada. Para quê? Para que os homens se matem uns aos outros aqui, ó. Então os homens se matam uns aos outros, e aí você vai ver que aqui já tem o período de profecia das 2 testemunhas. Ainda não tem trombetas tocando, mas já tem o período de profecia das 2 testemunhas aqui, ó. Aqui também não tem taças, e aqui ele vai dar essa mensagem aqui para a igreja de Esmirna, onde ele fala que ele esteve morto, mas reviveu. Ele fala da sinagoga de Satanás, esses que se dizem judeus, mas não são antes sinagoga de Satanás. E ele diz que vão ser lançados em prisão. Essa igreja que vai ser lançada em prisão terá uma tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias, apontando aqui o número 10 para o dia da expiação, aflição da alma. Lembra das festas? Então aqui, dia 10, expiação aponta para a aflição da alma. Então eles vão ser lançados em prisão. Mas ele diz para eles que eles não sofrerão o dano da segunda morte. Então ele dá uma dica: estive morto e revivi. Não sofrerá o dano da segunda morte. Então ele está dizendo aqui que ela vai morrer, mas não sofrerá o dano da segunda morte, que ela vai morrer, mas que ela vai ressuscitar. Então ele diz que ela terá uma tribulação aqui, ó, tribulação de 10 dias, que é um número aqui simbólico. Então ele fala aqui, você vê que alinhou, né, com uma grande espada, onde é dando uma grande espada para matar um cavalo vermelho, onde os homens se matam, fazem guerra. Começa o período de guerra aqui, ó. Aí você vai ver que no terceiro ano vem um cavalo preto com uma balança. O seu cavaleiro tem uma balança.
Aí é dito para ele: uma medida de trigo, 3 medidas de cevada, por 1 denário, e não danifiques o azeite e nem o vinho, não danificar. Aqui, ó. Então você vê que aqui tem o período de profecia das 2 testemunhas também, onde eu estou colocando aqui, frisando para vocês. E aí você vai ver que não tem trombetas ainda aqui sendo, nenhuma trombeta ainda está sendo tocada, mas aqui tem aqui, ó, as taças, também não tem taça nenhuma ainda sendo derramada, mas tem essa mensagem aqui para a terceira igreja, que ele diz que ela habita onde está o trono de Satanás. Ele fala que teve a morte da fiel testemunha, onde Antipas, minha fiel testemunha, foi morta. E ele fala sobre a doutrina de Balaão, de Nicolaítas, e ele diz que pelejarei com a espada da minha boca. Como é que Cristo peleja? Através da palavra. Então a palavra está vindo aqui para pelejar com uma espada que sai da boca dele. Então ele está falando aqui sobre isso justamente aqui, anterior ao que vai acontecer vindo logo depois. Então tudo é um anúncio do que vem depois. Olha só, então ele falou de um cavalo preto, medida de trigo, disse que não danifiques o azeite e o vinho. É dado uma ordem aqui para não danificar. E aí você vai ver que vem o quarto selo. Esse quarto selo que eu falei, que está dividido em 2 partes, 6 meses, mais 6 meses, dando um período de 3 anos e meio aqui. Então aqui aparece um homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade aqui vem montado num cavalo verde, onde tem a morte e o inferno lhe seguindo. Aqui período de 3 anos e meio, 1260 dias, metade da semana. Aqui começa a tocar as 7 trombetas do Apocalipse, até aqui, ó, do cavalo verde até o 5º selo. Então vem desde a metade da semana, passa pelo 4º selo, 6 meses, e vem até o 5º selo, um período das 7 trombetas, o período que ele diz: darei poder a minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias, mas o período das trombetas estão aqui, ó, nesse período aqui. Então tem darei poder, é Pentecostes, depois vem trombeta, expiação e tabernáculos, onde ele vai dar aqui, ó, aqui você vai ver que vai ser o período das 7 trombetas aqui. Depois vem a festa de tabernáculos, depois da festa de trombetas aqui. Então a gente tem esse período aqui, e aí a gente vai ver que a mensagem que é dita aqui, ó, ainda no meio da semana, darei poder minhas 2 testemunhas. Você vai ver que esse período das 7 taças, eles estão abrangendo da 7ª até a 8ª praga. Tem outro estudo que eu explico sobre isso, porque que ela abrange, as 7 trombetas abrangem da 7ª até a 8ª praga. Isso aqui também é um período de 5 meses, onde a gente viu ali, ele está citado em Apocalipse capítulo 9. Então ele diz que esses gafanhotos atormentam quem tem a marca, né? Aqui foi estabelecida a marca na metade da semana. Então ele fala aqui, ó, essa mensagem aqui, na metade da semana: matarei seus filhos. Tem aqueles que não conheceram as coisas profundas de Satanás. Olha só, a besta que emerge do abismo, o homem da iniquidade, que tem a morte e o inferno. Morte e inferno vem do abismo lhe seguindo. Então ele diz aqui, ó, as coisas profundas de Satanás: matarei seus filhos. Tenho olhos como chama de fogo. Está falando para Jezabel aqui, ó, que ensina prostituição. E ele diz: dei tempo, ela não quer se arrepender, e eu vou lançar em grande tribulação. Ela aqui, ó, grande tribulação, justamente no período que ele fala aqui dos 3 anos e meio, 1260 dias, onde ele mostra que o surgimento do homem da iniquidade, onde ele se revela realmente aqui como o anticristo, como homem da iniquidade, como aquele que se opõe contra tudo que é Deus, a ponto de se colocar no próprio lugar de Deus, aqui no meio da semana, em 3 anos e meio. Depois você vai ver que vem o toque dessas 7 trombetas aqui, e logo no 5º selo vai aparecer a alma daqueles que foram mortos. Eles clamam, foram mortos por quê? Por causa do testemunho que deram. Então, expiação aqui eu coloquei, e tem essa mensagem aqui, ó,
ele diz aqui, ó, eu tenho 7 espíritos, as 7 estrelas. Ele fala para essa igreja aqui, que ela parece que está viva, mas ela está morta. E ele diz, aqueles virei como ladrão, e esses que foram mortos andarão de branco. Olha a mesma mensagem que ele diz, aguardem um pouco, até que se complete o tempo. Ele diz que foi dada uma vestidura branca para cada um deles. Aí você vai ver que daqui para cá, depois vai vir um silêncio de meia hora. Do 5º para o 6º ano, vai vir um silêncio de meia hora aqui, e essa mensagem aqui, andarão de branco junto comigo. Depois vem a mensagem, a abertura do 6º selo, depois desse silêncio de meia hora. Aí vem os sinais da vinda de Cristo. Olha. Você vê que tem o sol, a lua e as estrelas se escurecendo, tem o céu que se recolhe como pergaminho, e tem um terremoto, um grande terremoto aqui. Então, ainda tem esse período aqui de expiação ainda, e tem essa mensagem aqui, ó, para a igreja de Filadélfia. Eu sou santo e verdadeiro, olha só. Tenho a chave de Davi, tenho toda a autoridade, olha aqui. Aqui ele falou daqueles que são da sinagoga de Satanás, que está vindo a hora da provação. Ele diz que guardará ela da hora da provação. E ele diz, venham sem demora. Então ele está aqui já dizendo na próxima igreja que vai estar à porta, estou à porta e bato. Venham sem demora. E quando ele fala isso, você vê que aqui já tem os sinais que Jesus falou em Mateus 24, que depois dos dias daquela tribulação, aqui ó, depois dos dias dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, e os poderes do céu serão abalados, justamente o que você está vendo aqui, ó. E a mensagem que ele fala aqui para a igreja de Filadélfia. Depois você vê que no 7º ano tem as 7 trombetas, a 7ª trombeta, onde é dado aqui as 7 trombetas que já estavam tocando a partir aqui da metade da semana, do terceiro, do 4º e do 5º selo. Aqui já tem as trombetas tocando aqui, e o ministério das 2 testemunhas começando aqui a parte aqui do 2º selo, o ministério das 2 testemunhas. Então você vê que aqui ele vai falar aqui para essa igreja, estou à porta e bato. Então Jesus disse, depois da tribulação daqueles dias, depois desses sinais, vereis o Filho do Homem vindo. Ele está dizendo, eu estou à porta. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E somente depois disso que você vai ver o derramamento dessas 7 taças aqui. Então é um período que se derrama as 7 taças, é depois de tudo isso aqui, que realmente aqui já é o período da ira de Deus, onde aparece Cristo, 7 anjos e a igreja. Então aqui que vai começar a ser derramadas essas taças.